Então, boa noite. Vou começar a apresentação e também todos fiquem à vontade para me interromper, mas depois, em cada momento, também tem um momento que a gente reservou para discussão. Então, só de programação da reunião, a princípio, a reunião são 2 momentos. A primeira parte, uma atualização administrativa, para a gente trazer para vocês tudo o que aconteceu nesse mês agora. E um segundo momento, que é o momento acadêmico, para a gente discutir um pouquinho mais a parte prática de aplicação. Então, de atualização administrativa, primeiro o projeto, todos vocês tiveram acesso, a gente encaminhou por e-mail o projeto e ele também já foi encaminhado, foi o mesmo projeto que foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa, então vocês fiquem à vontade também, qualquer apontamento de melhoria do projeto, também de entrar em contato com a gente. O acesso ao REDCap já foi liberado também para todos de todos os centros. Importante vocês mexerem no REDCap, alimentando com um paciente fictício ou com um paciente da rotina de vocês, para conhecer o protocolo, para avaliar a viabilidade em cada realidade, né, se é possível a aplicação do protocolo em cada realidade de vocês. Lembrando que o REDCap a gente pode acessar de celular, pode acessar de tablets, e pode ser usado online ou offline, então dá para usar offline também o REDCap. E para sugestão de melhoria, então conforme vocês forem alimentando o REDCap nessa fase de treino, vocês vão dando um feedback para a gente de opções, de oportunidade de melhoria do protocolo. De relação ao Comitê de Ensino de Ética em Pesquisa, o trabalho já foi submetido ao CEP do centro coordenador, do centro responsável, né, que é o centro do HC da FMUSP. Os centros participantes, eles vão ser inseridos na plataforma Brasil mediante a recebimento da carta de anuência, que grande parte de vocês já foram mandando para a gente. Então, conforme a gente recebe, a gente vai incluindo o centro na plataforma Brasil. A gente deixou como um prazo até dia 1º de abril agora, para vocês enviarem a carta de anuência. Depois desse prazo, não é que a gente não recebe mais, mas a gente vai deixar de fazer essa busca ativa, de ficar mandando e-mail, lembrando, e a quem não mandar a carta de anuência, a gente vai entender que não é possível participar do projeto. E depois da aprovação na CAPES, que é o Comitê de Ética em Pesquisa da USP, a plataforma Brasil notifica os CEPs locais. Então, automaticamente, os CEPs locais já são comunicados da liberação do projeto, e aí cada CEP, vocês não precisam mandar nenhum documento para o CEP para liberação, mas pode ser que o CEP local solicite algum documento adicional de cada centro de vocês. Mas automaticamente o CEP local já é comunicado pela plataforma Brasil por e-mail. Vocês recebem um e-mail avisando que foram incluídos e recebem um e-mail avisando que foi liberado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Coordenador. Um ponto que a gente trouxe, que esse slide a gente já trouxe até em uma outra reunião nossa, logo na primeira reunião, é a autoria. E a gente trouxe de novo esse slide porque é um ponto que teve dúvida, algumas pessoas entraram em contato perguntando como que é a autoria, um projeto multicêntrico com tanta gente participando. Então, a princípio, o primeiro e último autor do trabalho, eles são do centro que propôs o trabalho específico. Então, por exemplo, nós propusemos a adaptação da TAGA hospitalar e a validação do MPI. Então, fica como o primeiro e último autor. Desse banco de dados, qualquer trabalho que vocês proponham que saia desse banco de dados, que é de acesso nosso, né, que é um banco que a gente está criando em conjunto, o centro que propuser o trabalho fica com o primeiro e último autor. E os autores, a ordem dos demais autores nos trabalhos, vai ficar pelo índice de inclusão de pacientes. E o índice não é um número absoluto, né? É o número de pacientes incluídos de acordo com o leitos disponível de cada centro. Então, aí vai dar a ordem de autoria. E vai ter uma autoria institucional, que a gente vai tentar incluir todo mundo que participa da pesquisa em todos os centros. Então, de forma geral, é isso. Quem propõe uma pesquisa deste banco, primeiro e último autor, e a autoria dos demais fica com esse índice de pacientes incluídos na pesquisa de acordo com o leito disponível. Então, não é por número absoluto. Pode passar.
E aí, o que a gente tinha de atualização de parte administrativa é isso, aí agora a gente abre esse momento para dúvidas. Fê, você consegue me ouvir? Isso, Consigo. Flávia, vai lá, pode falar, Flávia. Boa noite, Fê. Boa noite. E os demais também. É só para eu confirmar, porque a outra médica que vai, a outra geriatra que vai me auxiliar aqui, eu fiquei sem conseguir explicar essa questão. Então, só para frisar essa questão de autoria. A autoria vai ser colocada lá de acordo com o responsável de cada centro e os demais participantes do centro, no caso, outros médicos ou pós-graduandos, etc. Isso vai entrar naquela lista adicional, por exemplo, no suplemento e etc. É isso? Isso, como autor institucional. Aí vai depender de cada lugar quantos participantes a gente consegue incluir, né, Tiago? Natália, quem está... volta o slide, eu não sei quem que é, se a Fefa ou se é a Natália. Natália, que aí vocês conseguem ler, né? A Fefa deu uma explicação geral, aí tá um pouquinho mais detalhada, né? Mas, e a gente pode, de novo, repassar isso para vocês, né? A ideia é que a gente priorize sempre, né, revistas que não tenham limite de número de autores, mas sim, Flávia, que a gente tenha um study group, né, um autor institucional, de modo que se a gente for limitado por regras de revista e tal, a gente tem a possibilidade de incluir mais pessoas que vão constar, né? Então, o autor institucional entra lá na lista de autores e aí está no suplemento a lista dos membros daquela autoria institucional. De modo que se você, por exemplo, eu participei de trabalhos em que eu fazia parte do study group, né, se você joga lá meu nome no PubMed, aparece aquele artigo, né, do qual eu participei, apesar de eu não estar na lista dos autores principais, de eu estar no study group. Perfeito. Para quem não está acostumado com study group, é como se a gente colocasse o nosso study group de change study group, né? Algo assim, né? Que a gente vai colocar. Então, institucional é isso, não é uma das nossas instituições, mas o nome do nosso projeto como um study group, né? E aí, dentro desse study group, você consegue colocar todo mundo que está participando no projeto, isso entra no anexo do artigo, e a gente conseguiria contemplar um maior número de pessoas, assim, podendo ser mais agregador, né? Essa é uma iniciativa que agrega mais, né? E também essa maneira que foi colocada aí dá uma ideia, por exemplo, que se a Flávia e a outra professora que está junto em Sergipe, na Universidade Federal, tiverem uma escolha de um tema específico que elas gostariam de liderar, uma pode ser a primeira autora, outra a última autora, outras pessoas que participam lá da Federal provavelmente vão entrar na linha de frente da autoria, e aí o restante a gente usa essa regra de inclusão conforme o número de leitos e também dentro do study group, que é o que a gente vai conseguir tentar colocar em todos os artigos. Renato, você tinha levantado a mão, né? Sim, obrigado pelo espaço, Marlon. A minha dúvida é em relação a subestudos, subprojetos alinhados e também a utilização dos dados locais como uma fonte de dados para TCRs ou TCCs, né? Se isso seria possível e se vocês, para a inclusão de subprojetos, se vocês vão avaliar esses subprojetos, identificar como viáveis ou não, ou se o centro colaborador tem liberdade para, obviamente, submetendo ao CEP local, incluir, por exemplo, uma hipótese secundária, enfim, para um trabalho de pós-graduação, por exemplo. Quer falar, Marlon? Posso falar? Vai, Thiago, depois Renato, vê que... Então, isso a gente não discutiu no grupo grande ainda, né? Então, é algo que a gente pode discutir agora. Veja como segue o meu pensamento seria assim. Para fazer trabalhos com a sua casuística local, né? Seguindo o protocolo ali de coleta de dados, mas só com a sua casuística, eu acho que o centro já tem uma autonomia para fazer isso sem consultar os outros centros, né?
para eventualmente fazer trabalhos maiores, com toda a casuística, eu acho que é importante trazer a questão de pesquisa para todo o grupo, até para não estar acontecendo, para não ter duplicidade de propostas, né, e a gente conseguir alinhar isso, né? Então, acho que o meu instinto inicial seria esse, né? Coisas locais, TCC, que use só ali uma coisa mais restrita, acho que o centro poderia ter autonomia de fazer a sua gestão, mas se tiver uma pergunta realmente envolvendo toda a corte, é legal trazer para o grupo para a gente poder alinhar os interesses e não ter duplicidade de trabalhos. Gosto dessa estratégia, eu acho que ela é importante, né? Que essas propostas de análise do banco total passem por um fluxo por dentro do centro coordenador. É interessante saber que a gente pode usar a casuística local. Acho que o REDCap nos dá essa exatamente. A ideia é que o responsável, né, a partir do momento que fechando esse processo burocrático de submissão e tudo, né, cada centro tenha o seu REDCap de verdade, né, não só o teste, né, o pesquisador responsável local vai ter todos os direitos de exportação e etc., né, para os dados locais. E a gente recebe esse tipo de colocação praticamente toda semana aqui, viu? De pessoas, porque a gente está lidando com quase 30 centros, né? E aí as pessoas chegam, olha, nós vamos fazer uma coleta aqui e tem dois residentes que vão fazer um trabalho de conclusão de residência. Eles podem fazer com dados locais aqui? A gente sempre responde que sim. Tem uma pessoa que tem interesse em fazer... A gente sabe que em Recife tem um pessoal que quer fazer uma pós-graduação, que é mestrado ou doutorado com um projeto maior. Então, a gente dá sempre todo o incentivo, né? Eu acho que quando a gente fala que um projeto que vai usar todos os dados é bom ser transmitido para o Comitê Central, não é porque a gente quer ter um olhar de avaliar a qualidade ou avaliar o que vai ser feito, mas é mais pela preocupação em não ter uma sobreposição de temas, até porque, nesse caso, é melhor ter apoio. A gente está criando uma rede de atuação, é muito melhor ter um apoio de 2 centros muito interessados num tema que trabalhem juntos, do que você ter uma disputa sobre o mesmo tema, né? Uma outra coisa que a gente sempre responde é que, felizmente, o tema central dessa rede é trabalhar a avaliação multidimensional, com uma avaliação mais ampla, de meia hora, que é o MPI, e com uma avaliação mais curta, que é a TAGA, que demora ao redor de 10 minutos. Isso significa que nós vamos ter informações sobre mais de 10 domínios de condições geriátricas, né? Mais de 10 domínios muito mais de 10 domínios, o que aumenta muito a possibilidade de perguntas de pesquisas inovadoras interessantes dentro desse banco que é multicêntrico. Então, o que vai determinar aí é a capacidade de cada centro criar uma pergunta inovadora, que seja relevante, que tenha significado, porque você vai poder tirar bom proveito disso, né? Você vai poder usar o banco para isso. Então, eu acho que é nesse caminho que o Thiago falou, e isso que eu estou complementando é mais para dar um reforço. Queria aproveitar esse momento administrativo, junto com as autorias, e agradecer também, porque a gente tem uma previsão de 30 centros convidados, né? E a gente tem já 25 cartas de anuência na mão, a gente não falou isso no começo, mas são 25, o que dá 83% de taxa de resposta, né? A gente sabe que tem alguns centros que estão com um pouco mais de burocracia local, tem algumas exigências maiores para liberar uma carta de anuência, mas a gente tem ao redor de 5, 6 centros apenas que estão em análise ainda. Então, agradecer vocês pelo empenho que vocês tiveram para liberar a carta de anuência e para que a gente pudesse dar entrada na plataforma Brasil. Acho que vale reforçar isso aqui também. Marlon, só uma sugestão, talvez, para consideração do grupo. Eventualmente, trabalhos locais, de centros locais, talvez pudessem passar por um olhar, pelo menos, quando a intenção for publicação do centro coordenador, até porque vai carregar a marca do estudo Change, né? Então, até para que se tenha uma mínima avaliação, principalmente considerando que talvez a taxa de inclusão seja bastante heterogênea entre os centros, isso influencia no poder das análises,
enfim, mas para uma sugestão, assim, que talvez seja importante, pensando não no cerceamento dos esforços locais, mas na manutenção da qualidade, principalmente relacionada a publicações e o fato de carregar a marca do Estudo Change. Essa é uma ótima ideia, Renata. Acho que uma coisa que a gente pode ter assim, que a coleta de dados começar, ela é liberada pelo Comitê de Ética, se esses treinamentos avançarem e a gente começar a coleta de dados, o que a gente pode ter é um questionário, é muito simples, via REDCap mesmo, que a pessoa ela submeta só para a gente ter registrado e ter um controle mínimo do que está sendo estudado dentro do Change, né? Porque acho que é legal ter isso para uma... Eu volto a dizer, a ideia é ter uma rede de atuação em pesquisa, então quanto mais a gente atuar em rede, melhor, né? E nessa linha, né, tanto do que você está colocando, Renato, como do comentário do Marlon, né, eu acho que mesmo de fato, mesmo quando os trabalhos forem menores, né, a gente está criando uma oportunidade de recursos adicionais, né, para todo mundo muito grande. A gente tem aqui nessa reunião 40 pessoas com backgrounds, expertise completamente diferentes, né? Então, realmente, a gente tem a disponibilidade de se conversar, né, de buscar apoio, né? A gente tem gente desde com muita experiência mesmo, né, tanto clínica quanto em pesquisa. Então, acho que isso é o velho, agrega um valor danado, né? Inclusive, eu tenho medo sempre, né, da gente começar a falar de mais questionários, não sei o quê, né, e começar a assustar o pessoal, mas, viu, Marlon, um questionário que a gente poderia fazer, né, aqui entre todos os colaboradores, seria de caracterizar um pouquinho o perfil também, né, de colocar linhas de pesquisa de cada um, áreas de atuação e tal, até porque a gente pode disponibilizar isso para todo mundo e fica mais fácil para as pessoas se conectarem, para as pessoas se conversarem e trabalharem juntas. Excelente, excelente. Alguma outra colocação, pessoal, dessa primeira parte da reunião? A gente tem 1 minuto aqui. Eu posso tirar uma dúvida rapidinho? Boa noite a todo mundo. Oi, Jonas, claro. Desculpa, eu não levantei a mão, acho que a Alexandra levantou a mão primeiro. Você quer falar, Alexandra? Olá, boa noite. Eu estou a representar o Porto e é a primeira reunião em que estou e peço desculpa se venho falar de algo que já tenha sido abordado. Eu fiquei só com uma dúvida em relação aos comitês de ética. Eu sei que o estudo já passou pelo vosso comitê de ética. Em relação a cada hospital, eu penso que isso terá que passar pela comissão de ética de cada hospital, ou estou errada? Sim, Alexandre, acho que a gente podia combinar, na verdade, uma reunião em separado nossa com o Porto, porque a burocracia vai ser diferente, né? Porque aqui no Brasil, os centros locais são já notificados automaticamente, mas isso não vai acontecer com vocês. Então, acho que talvez uma reuniãozinha curta para ver a documentação que vocês vão precisar, se é só o projeto e tal, se vocês conseguirem checar aí do lado de vocês, e aí a gente conversa alguns minutinhos e repassa o que for necessário para ter essa liberação daí. Acho que talvez seja mais eficiente. Porque eu penso que isso também vai ser preciso da nossa parte, não é? Perfeito. Passar pela nossa comissão de ética, Exato. que julgo que não é complicado, mas ainda não, assim... exato, mas acho que de fato o processo é um pouquinho diferente. Vamos combinar de conversar. Alexandre, eu só vou aproveitar que você está com a gente pela primeira vez hoje. Se você puder colocar no chat o seu e-mail, que eu vou registrar você na nossa lista ou grupo como do Porto. Vou ver se eu descubro como é que chega ao chat, mas vou tentar. Ok. Até ao fim da reunião eu vou descobrir. Tá bom, Alexandre. Jonas, vamos lá, Jonas? Você quer que eu pergunte depois, pessoal, para não atrasar a reunião? Não, Jonas, vai lá. Tá com você. Vai lá, Jonas. Uma dúvida rápida. Em relação àquela questão do TCC, se a gente fizer um trabalho local de TCC, a gente tem liberdade de colocar mais autor nessa publicação, não do trabalho todo, mas um trabalho de um N pequeno, ou segue as mesmas regras de limite de autor também?
Só para entender se eu vou convidar algumas pessoas para participar de coleta, de TCC aqui. Vocês chegaram a pensar nisso? Jonas, eu estou considerando que esse trabalho local é de autonomia, então a gente, acho que, como o Renato falou, né, tem o grupo como apoio e tal, é legal, acho que é um benefício para o grupo local conversar, mas acho que não se aplicam essas questões de autoria e tal, são todas decisões do centro local. Tá, então cada estudo pode configurar 6 autores, incluindo nós que estamos aqui, não é isso? 2 autores e 4 investigadores, não é? No study group, né? Exatamente. No trabalho grande é isso. Tá, muito obrigado, só para tirar essa dúvida mesmo, para corroborar. Alguma outra colocação, pessoal? Então, acho que a Maria Fernanda e a Natália podem seguir com a segunda parte da nossa reunião. Então, agora, no segundo momento, a gente reservou para fazer o momento acadêmico, né? Então, a gente trouxe, só para relembrar um pouquinho sobre a TAGA, a nossa intenção em cada reunião, que agora, a princípio, ela é mensal e depois vai ser bimestral, a gente trazer um ponto para discussão, para relembrar. Então, hoje a gente vai falar da TAGA, depois a gente pretende falar da MPI, das escalas de fragilidade. Então, a gente vai ter sempre um momento acadêmico nos nossos encontros. Então, só lembrando, a TAGA, ela é composta por 10 componentes, né? Então, a gente avalia suporte social, uso recente de sistema de saúde, ocorrência de queda, medicações, funcionalidade, cognição, autopercepção de saúde, depressão, estado nutricional e velocidade de marcha. Essa é a TAGA original. E o NPI, que a gente vai trazer num segundo momento, mas eu trouxe só para refrescar, porque é a escala que a gente tem de comparação, acho que a Natália caiu. Bem, ela que estava apresentando, daqui a pouco ela volta. Isso, ela caiu. Mas tudo bem, eu só estou relembrando o MPI, mas a gente vai falar num segundo encontro sobre o MPI, mas ela é a nossa escala de comparação, né? Então, a gente tem os 10 itens que a gente avalia na TAGA, o MPI são 8 itens, mas são escalas mais extensas, de avaliação mais extensa, então, por isso que a nossa escala de comparação, o MPI é validado, tem muito trabalho que mostra a capacidade de MPI como um instrumento de avaliação prognóstica do paciente com intercorrências agudas, né? E com a dificuldade do tempo. O MPI, ele avalia funcionalidade em ABVD e AIVD, cognição, ele usa o SPMSQ, multimorbidade, estado nutricional, lesões por pressão, risco de lesões por pressão, polifarmácia e suporte social. Então, são as 2 escalas que a gente usa de base para comparação. Aí eu vou falar um pouquinho da TAGA, só para a gente correr no REDCap, para ver como é o preenchimento da TAGA. A Natália vai compartilhar o REDCap mesmo, que é como a gente faz a aplicação. Então, só acho que já vou falando enquanto ela vai colocando a tela, nesse ponto, porque quando a gente chega no momento da TAGA, no REDCap, a gente já passou pelos dados de admissão, identificação, anamnese do paciente. Quando a gente chega no template da TAGA, é importante a gente começar a cronometrar, porque a nossa intenção do trabalho é chegar numa escala que seja compacta, que ganhe, que ela tenha assertividade e ganhe em rápida aplicação. Então, a gente comprovar que ela tem um tempo de aplicação menor que a MPI é importante. Então, nesse momento, a gente começa a cronometrar a nossa aplicação. O primeiro componente da TAGA, a gente avalia o contexto social. Nesse item, a gente preenche classificação socioeconômica do paciente. Então, no REDCap mesmo, a gente abre e seleciona por salário, né? Com quem esse paciente mora, se mora sozinho, se mora com um familiar, com que frequência contará com alguém para permanecer como acompanhante na internação. Então, esse é um dado importante. E se existe uma pessoa em que o paciente confia e representaria a sua opinião caso não pudesse expressar. Então, a gente seleciona e deixa descrito quem seria o nome desse familiar responsável. No item uso de sistema de saúde, a gente pergunta se necessitou de atendimento de urgência ou hospitalização nos últimos 6 meses, não considerando essa internação atual. Quedas, se sofreu queda nos últimos 12 meses.
O número de medicamentos, essa é uma informação que a gente já preencheu num template anterior no REDCap, então, geralmente, ele já puxa essa informação para a gente avaliar a polifarmácia. A gente entra no domínio de funcionalidade. A funcionalidade, que na tag original é feita pela BVD, aqui na nossa proposta de adaptação da tag na versão hospitalar, a gente pretende avaliar a funcionalidade em 2 momentos. Então, perguntar para o familiar como o idoso era 1 mês antes da internação e como ele estava no momento da admissão no hospital, pensando talvez com reserva, né, reserva funcional, a capacidade prévia, e gravidade da injúria aguda, a funcionalidade no momento da admissão. E aí é importante, quando a gente vai preencher, só lembrando, né, quando a gente vai avaliar as atividades de autocuidado, né, que é o índice de CATS, a gente ser muito objetivo na nossa pergunta e a gente explicar para o familiar o que a gente quer com a informação. Então, muitas vezes o familiar passa a tomar ações e não percebe. Então, toma banho sozinho? Toma. Aí você vai perguntar, o familiar fica lá com o chuveirinho, lava aqui, lava lá. Então, ele está supervisionando, ele está auxiliando o banho. Então, perguntar se toma banho, se consegue sem ajuda ou se precisa de alguma assistência, vestir-se adequadamente. Então, é importante a gente orientar, porque, veste, eu deixo a roupa separadinha, eu só ajudo ele a pôr a calça, não, então ele precisa de ajuda. Então, ele consegue escolher a sua roupa, a roupa adequada para o clima, para o momento, e consegue vestir a roupa sozinho, usar o toalete, transferência, ele consegue executar transferência sozinho, mantém incontinência, ele consegue alimentar-se sozinho, então, se ele precisa de ajuda, assim, assistência só para cortar, tudo bem, mas se ele precisa de auxílio para se alimentar, ele perde a capacidade em alimentação. Então, é importante, quando a gente vai perguntar, que a gente explique a informação que a gente está buscando. Aí, a gente chega na avaliação de cognição. A cognição na tag original é feita com 10 CS, e aí, no ambiente hospitalar, a gente tem a alta prevalência de delírio, que é uma intercorrência aguda muito comum e que dificulta a avaliação do domínio de cognição, humor e autopercepção de saúde. Então, a gente achou importante avaliar o delírio, e o delírio estando presente, a gente não consegue avaliar cognição, humor e autopercepção de saúde. Então, para o rastreamento de delírio, a gente usa o CAN. Então, lembrar que o CAN é um instrumento de screening, né? O CAN ele é composto por dois critérios maiores e 2 critérios menores. Então, os critérios maiores do CAN, um estado confusional de início agudo e curso flutuante. Outro critério maior é o distúrbio de atenção. E os 2 menores, pensamento desorganizado e nível de consciência. Então, uma forma da gente deixar mais objetiva a nossa avaliação em relação ao déficit de atenção de início agudo e curso flutuante é avaliar como o paciente se comporta durante a anamnese, durante a nossa entrevista. Se o paciente conseguiu manter o nível de atenção durante a entrevista, ou se ele tendeu a ficar desatento, perdeu a linha da conversa, perdeu o fio do que ele estava falando, ou ele ficou sonolento. Então, isso classifica como um curso flutuante. O déficit de atenção, a gente pode objetivar a nossa avaliação fazendo o teste da Casablanca. Então, a gente pede para o paciente apertar a nossa mão toda vez que ouvir a letra A ao soletrar Casablanca. Então, a gente fala C, A, S, A, B, L, A. Então, para a gente ver se o paciente mantém a atenção durante o teste ou se ele se perde. Então, esses são os 2 critérios maiores no CAN. Os critérios menores, o pensamento desorganizado, uma forma da gente tentar deixar mais objetiva a nossa avaliação é perguntar por orientação tempo-espacial, ou perguntas como o peixe voa, ou se eu jogar uma pedra no rio, o que acontece? Para a gente ver se o paciente tem uma coerência no raciocínio e o nível de consciência. Então, o delírio estando presente, o REDCap automaticamente fecha a autopercepção de saúde, humor. Delírio negativo, então delírio ausente, então só vamos marcar para ficar como ausente. O delírio ausente, então abre o campo para avaliação cognitiva.
A avaliação cognitiva, a gente usa o 10CS, então, só lembrando rapidamente, né? O 10CS, a gente avalia orientação, então o paciente pontua. É importante quando a gente vai aplicar também que a gente seja muito claro e objetivo na pergunta, que a gente não dê dicas. Então, é importante, em que ano estamos? Pontua certo ou errado. Em que mês, em que dia do mês estamos? Então, ele pontua 3 pontos em orientação. A gente faz a memória imediata, que ele não pontua. Então, a gente explica. Agora eu vou dizer 3 palavras para o senhor e eu quero que o senhor repita. É muito comum quando a gente começa a falar vaso, carro, tijolo, que o paciente já comece vaso, vaso, carro, carro. Você interrompe e fala, espere eu falar as 3 palavras e eu quero que o senhor repita as 3 palavras logo após. Então, vaso, carro, tijolo, ele repete, a gente pode repetir 3 vezes para ele ter o aprendizado. E lembrando que não pontua, essa tarefa não pontua. Faço, então, a fluência verbal. Então, eu peço para o paciente falar o maior número de animais que ele lembre no tempo de 1 minuto. E aí, a gente pontua. Partindo, a próxima etapa é a evocação. A memória de evocação, eu peço o paciente lembrar as 3 palavras que eu falei anteriormente. Vaso, carro, tijolo. E aí, sim, conta ponto. E aí, eu chego na pontuação total do 10CS. Então, é um instrumento de avaliação cognitiva validado e de rápida aplicação. Ele também tem correção por escolaridade, que é uma informação que o REDCap já puxa, porque a gente já preencheu no início, no primeiro template de identificação do paciente. Então, o campo vindo negativo, a gente preenche o 10CS, a gente passa para o campo de autopercepção de saúde. Então, como o senhor considera a saúde do senhor? Não abriu o campo, né? Como muito boa, boa, regular, ruim, muito ruim. E a gente passa pelo ponto, Natália, só precisa deixar o 10CS. Eu acho que a pontuação dele não acabou a pontuação, por isso que não abriu a autopercepção de saúde. Ah, eu sei por quê. Porque a gente não preencheu escolaridade lá na primeira página. Então, ele não está puxando a informação. Não, pode deixar, acho que dá para a gente seguir. Desencana, porque ele vai travar. Mas como a gente preencheu, porque ele já puxa a informação, a escolaridade, para ele corrigir a pontuação do 10CS, a gente já preencheu lá no começo. Não, acho que pode deixar, Natália, porque vai ter que preencher. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Pode. Em relação ao CATS de 1 mês, tem algum motivo específico para ser 1 mês? Porque a gente faz normalmente o CATS, né, na avaliação geriátrica ampla da gente na enfermaria, a gente usa normalmente 3 meses, assim, que é um período que normalmente eles interpretam como não doente, sabe? Eu não sei assim, se a gente pode sugerir mudanças ou se houve algum motivo específico para ser 1 mês. Não, eu acho que a intenção é a mesma, é para a gente avaliar a capacidade funcional dele fora da intercorrência aguda que levou para o hospital. O mês você foi baseado em alguma literatura que vocês usaram 3 meses? Não. O que vai é bem interessante. A gente pode pensar um pouco, amadurecer, talvez fica curto o tempo aqui da reunião, mas é um ponto que a gente pode pensar melhor, Iana, é boa a colocação. Talvez os 2 lados têm prós e contras, eu consigo ver numa visão rápida. O 3 meses gera um viés de informação, que é maior tempo, então você fica com medo de ter um viés de memória, aí você poderia ter um viés de informação. Por outro lado, tem o lado mais positivo, que é o de pensar, não estava doente, não estava com esse quadro agudo. Eu acho que a gente ficou influenciado com 1 mês antes pela questão do viés de informação e porque nos estudos COVID, que é do projeto CoFrail, que a gente fez aqui em São Paulo, a gente perguntava, olha, antes da COVID, 1 mês antes de você internar, como o senhor estava, né? Então, talvez a gente trouxe isso para o Change, mas a gente vai reconversar e se a gente estiver com dúvida no que a literatura é mais clara no ambiente hospitalar, a gente fala com você e a gente rediscute e muda isso.
a ideia importante é que isso aí é uma mudança da tag original, né? A tag original não tinha isso de pedir a informação da funcionalidade antes e de agora, era só de agora. Mas para a enfermaria a gente acha que é legal ter como que o paciente era no baseline dele, como ele era no momento regular dele, no momento padrão comum dele, e como ele está agora. E a gente tentar ver se isso agrega valor a essa informação, né? Então, vai ser uma inovação que esse estudo vai trazer, essa análise. A gente vai pensar melhor sobre 1 mês ou 3 meses. Obrigado, Iana. Então, seguindo, né, a gente passou pelo DSS, pela autopercepção de saúde. O humor, a gente usa o GDS de 4 itens, que é o GDS de forma reduzida, e com todo ele preenchido, ele abre os 4 itens. Você lembra de cabeça, Marlon? Se está satisfeito com a vida, se sente cheio de energia. Se sente feliz a maior parte do tempo, se tem interesse de sair de casa para fazer coisas novas, se tem interesse de fazer coisas que sempre gostou de fazer, e é uma pergunta a mais que agora fugiu. Mas são 4 perguntas de sim ou não. E ele abre para você preencher os 4 itens. São 4 perguntas de sim ou não, tem 2 perguntas que o sim que pontua, porque é algo negativo, e tem 2 perguntas que é o não que pontua, que é algo negativo, né? Então, é isso. E uma coisa importante quando a gente vai preencher o GDS, porque a gente lembra que a gente está cronometrando a nossa taga, né? Que a gente quer chegar numa ferramenta compacta. Então, é muito comum o paciente tentar explicar cada item de resposta do GDS. E a gente pode interromper o paciente e falar, seu João, quero uma pergunta rápida que o senhor quer que o senhor me responda sim ou não, depois a gente vai ter um momento que o senhor vai conversar tudo isso comigo. Então, você pode orientar o paciente para ser objetivo, que no segundo momento você vai conversar sobre cada item. A gente passa para o domínio da nutrição. Então, se é possível medir peso e altura do paciente, a gente deixa peso e altura e automaticamente já calcula o head cap. Então, para 70 quilos, 1,70 m, 170 centímetros, e automaticamente já calcula o IMC. Qual era o peso estimado? Então, perguntar para a família quanto que ele pesava 1 ano atrás, e para a gente ver se ele teve uma perda de peso significativa, mais que 4,5 quilos no último ano. Velocidade de marcha, a gente faz a velocidade de caminhar na sua velocidade habitual, a distância de 4,5 metros, e quem usa dispositivo de marcha pode fazer a tarefa com dispositivo de marcha. O que a gente recomenda para ter a precisão no teste, se vocês conseguirem em cada centro já deixar medido em algum lugar do centro de vocês, se o paciente estiver em isolamento, aí a gente vai ter que fazer isso dentro do quarto, mas que já deixa medido 4,5 metros marcado, e a gente mede a distância, a velocidade de marcha na sua marcha habitual, podendo usar dispositivo de marcha, 2 vezes, 4,5 na ida, 4,5 na volta, e anota os 2 tempos. E aí a gente finaliza a taga. Importante preencher o tempo necessário, quanto você gastou para preencher o template da taga. E aí a gente passa para a próxima etapa. Eu acho que a gente ter visto a taga hoje já foi bastante coisa, né, Maria Fernanda? A gente pode abrir para discussão agora e conversar um pouco. Depois eu vou colocar um questionamento sobre a velocidade de marcha que algumas pessoas fizeram, mas vamos ouvir as pessoas primeiro. Iana, você queria complementar? Iana, você tem que tirar o som, liberar o som. Ia perguntar exatamente da velocidade de marcha. Por que 4,5 metros? Isso. Na verdade, o que os estudos da literatura colocam? Você não tem uma confirmação que 4,5 metros é melhor do que 3 metros e nem melhor do que 6 metros. Independente da distância que você use, esses 3 metros e 4,5 metros e 6 metros são distâncias que foram usadas em diferentes estudos. A gente, quando validou a tag, construiu a tag, a gente usou o modelo muito baseado da Fried, que no estudo original usou 4,5 metros. Mas você acabou fazendo o ponto que eu ia falar. Algumas pessoas questionaram que se não poderia ser 3 metros, porque é mais factível de eu ter uma distância de 3 metros na minha enfermaria, no meu hospital, no meu local. E eu acho que sim, eu acho que talvez para o Change a gente poderia fazer essa melhoria. É uma melhoria não porque é melhor, mas é uma melhoria para aplicação.
porque você precisa de menos espaço, né? Então, talvez a gente transformar para 3 metros, e aí todos os centros usam 3 metros, já que 3 metros provou-se que se você fizer o teste adequado, ele tem a mesma validade que 4,5 metros. Então, não vejo motivo para a gente precisar de um espaço maior, que é um espaço que muitas vezes não vai ser possível em alguns hospitais. O ideal aí, o ideal é que a gente deixa o paciente a meio metro atrás de uma marca, que vai começar essa marca desses 3 metros, que ele tem, para ele ter o momento dele de acelerar, quer dizer, ele começa o passo e a hora que ele cruza a linha, você começa a cronometrar, ele anda numa velocidade de marcha que é normal, habitual dele, e quando ele cruza a linha de chegada, lá que é de 3 metros, você para o cronômetro, né? Então, acho que isso seria o ideal, você pode ficar meio perto dele pelo risco de quedas, e muita gente perguntando, mas e se o idoso não é capaz de caminhar naquele momento, ele não está andando, ele está parado? Ele vai... Aí ele acaba zerando, né? Quer dizer, ele zera, não, ele é alto risco, ele ganha um ponto naquele item, né? Então, ele ganha um ponto naquele item que ele não consegue fazer o teste, não tem problema, ele é incapaz, você tem essa alternativa lá de colocar que ele é incapaz, ele ganha a nota máxima de risco naquele item. Algumas pessoas levantaram a mão, teve mais de uma. O SPPB também, se eu não me engano, usa 4 metros ou 4,5 metros, mas você tem estudos com 3 metros também, que validam a velocidade de marcha também para 3 metros. Então, conforme eu disse, não tem uma superioridade de 6 metros ser melhor do que 4,5 metros, que é melhor que 4 metros ou melhor do que 3. Já que não tem, eu acho melhor a gente para padronizar para 3 metros todo mundo. Mário, eu acho que para quem vai usar em outras pesquisas, a gente faz o cálculo de metros por segundo, né, para chegar na velocidade, que também é uma forma de corrigir essa viés, se foi 3, se foi 4, se foi 4,5. Isso, exatamente por isso, porque a informação a gente vai usar em metros por segundo. Então, independente se ele andou 3 ou 4 metros ou 4,5 metros, o importante é fazer o cálculo correto. O tempo que o número de metros dividido pelo tempo que ele gastou. E aí você vai ter a velocidade de marcha. Esse cálculo é que não se provou se a pessoa anda 3, 4, 4,5 ou 6, se uma das distâncias te oferece uma medida de velocidade de marcha melhor que a outra. Você não tem essa superioridade. Então, talvez 3 metros, por ser mais curto, fosse mais factível em todos os hospitais. A gente vai rever essa informação. Renato, você queria falar alguma coisa, né? Juliana está na frente. Desculpa, Juliana, não tinha visto. Não, eu até tirei, porque acabou que você respondeu em relação à questão da velocidade de marcha, por exemplo, para os pacientes que estão internados por fratura de fêmur. Se a gente considera mesmo 0 ou tenta considerar mais ou menos o que o paciente tinha antes e é algo difícil de mensurar. E a mesma questão para o peso. Muitas vezes o paciente, a família chega sem noção do peso do paciente e ele não tem condição de ser pesado. Aí, como a gente vai estimar? O que vocês orientam para a gente estimar? Interessante. Em relação ao peso, tem uma saída disso lá na TAGA, que é o seguinte: você medir a circunferência da panturrilha. Então, a circunferência da panturrilha, igual no MAN, né? Igual na minha avaliação nutricional, ela substitui o índice de massa corpórea. E aqueles que tiverem uma circunferência da panturrilha menor do que 31 centímetros, entra como alto risco. Né? Então, entra como alterado naquele item do IMC, que é como se ele tivesse um IMC menor que 22, então a circunferência da panturrilha. Se o paciente tem certeza absoluta do peso dele, Juliano, do peso e altura, né? Ele vai ter que ter. Não, eu tenho certeza, eu peso tal e minha altura é tal. Você poderia, eu acho, eu não vejo grandes problemas aí. Mas a circunferência da panturrilha é o padrão para substituir quando você não tem como acessar o peso e a dúvida no peso e altura, você não tem como pegar, você usa a circunferência da panturrilha. Né? E sim, o paciente que não consegue andar naquele momento você não vai perguntar como ele andava antes, isso não substitui. Ele acaba sendo de alto risco na mobilidade, no item mobilidade da TAGA. Ele só não é 0 porque na TAGA o alto risco é 1 ponto naquele item. Então, ele é 1 ponto naquele item, tá, Juliana? Então, o paciente que não andou, ele é incapaz, independente se é por fratura, se é por qualquer motivo, ele é 1 ponto naquele item, tá? E só agora, no estimar o peso, nos hospitais que tem nutricionista hospitalar,
elas geralmente, na admissão da equipe de nutrição, eles fazem por medida de braço, medida de panturrilha. Então, nos hospitais que tem a equipe multi, consegue também a estimativa de peso pela informação do que a nutricionista avaliou, né? Que também você pode usar para preencher. Mas lembrando que tem o artifício da circunferência da panturrilha, ele foi validado, ele é validado em outros estudos, e no próprio estudo original da ETAG ele foi validado assim, então acho que não é um grande problema. Você só vai ter que ter a fita métrica, né? Agora, nós temos 3 pessoas com a mão levantada, o Renato, o professor Paulo e a Nereida. E aí, vamos, Renato, que estava primeiro. 2 questões. Eu sei que a gente tem que cuidar para não fugir muito do instrumento original, isso é algo muito importante para a gente lembrar que ele é um instrumento já validado que está sendo adaptado para o cenário de internação, né, de hospitalização. Para a gente não... Porque às vezes a gente fica com aquela ânsia de querer incluir um monte de coisa e acaba aumentando demasiadamente um instrumento que é para ser de avaliação breve, né? Mas eu queria perguntar se por acaso, talvez eu não tenha prestado atenção nesse ponto, mas se na parte de exame físico seria possível incluir, por exemplo, o teste de senta e levanta, principalmente para esses pacientes que, por alguma razão, ou por insegurança, ou por indisponibilidade até de um espaço apropriado para teste de velocidade de marcha, se a gente não poderia testar, até como uma alternativa à velocidade de marcha, posteriormente nas análises, incluindo o senta e levanta. E a outra coisa, até uma sugestão, que eu não sei se vocês vão fazer isso, mas, de repente, organizar um procedimento operacional padrão, um POP, para todos esses pontos da TAGA, para que a gente possa treinar e retreinar os centros locais, né? Ou talvez um tutorial em vídeo sobre esse preenchimento e essas orientações que a Maria Fernanda estava nos passando agora detalhadamente, que talvez seja importante para passar para os colegas que vão colaborar. Foi ótimo que você falou isso, a Maria Fernanda pode até falar melhor que eu, a gente preparou sim, inclusive tem vídeo já, a gente ficou na dúvida se mostrava o vídeo que já está preparado ou fazia ao vivo, mas a gente achou que na reunião tinha mais sentido fazer ao vivo, mostrar do que... Mas sim, a gente preparou vídeos, a gente preparou também a templates do REDCap recortado, como que pontua, então isso tudo vai ser partilhado, nós vamos ter uma etapa que é de treinamento de cada centro, então sim, acho que Renato, vai ter. A ideia é que tem as duas coisas, Renato, tanto os vídeos como o POP mesmo, como documento do projeto, que é importante, até em termos de controle de qualidade, eventualmente auditoria e tal, é importante que a gente tenha os POPs. Excelente, já estou vendo o iCope aqui, fiquei muito feliz. A gente colocou o iCope também. E, claro, Renato, a gente vai seguir a TAGA padrão, com algumas pequenas modificações que a gente já fez, mas sim, alguns instrumentos podem ser interessantes nesse contexto. Acho que a mobilidade é um tendão de Aquiles para a enfermaria. Você sugeriu um bom teste para a gente deixar na carta da manga. Se a gente tiver ele coletado, talvez a gente possa testar estatisticamente uma substituição futuramente, né? Eu acho que é uma ótima ideia, a gente deixa marcado aqui para a gente ver se consegue colocar. Obrigado, viu? Professor Paulo? Boa noite a todos. Acho que algumas questões já foram respondidas. A primeira é que a Maria Fernanda já comentou sobre a avaliação nutricional quando é realizada pelo serviço de nutrição. Então, é um dado que acho que a gente tem que usar, acho que a maioria dos serviços tem o serviço de nutrição. O outro também, o Renato já sugeriu, que é do POP. Acho que isso é fundamental, principalmente no estudo multicêntrico, como é que nós vamos fazer. Eu só vou passar uma experiência que a gente tem sobre o uso do CATS. A gente tem feito aqui regularmente, inclusive a gente está publicando agora, o uso do CATS 15 dias antes da internação, a aplicação do CATS 15 dias antes. E tem dado estatístico bem interessante, nós conseguimos do que isso, que quando você tem a perda da funcionalidade 15 dias antes, na internação, comparado com 15 dias antes da internação, ele 35% perde a capacidade funcional depois de um mês da internação, e nós estamos agora fechando com 180 dias, 6 meses, aumenta a taxa de mortalidade. Somente a piora da
da funcionalidade, comparando na internação com 15 dias antes da internação. Então, por dado de 15 dias já dá um dado interessante. Acho que 30 dias que robustece melhor ainda esse dado. Ótimo, professor. Isso embasa a gente para a decisão de 1 mês, então, e talvez não 3 meses, com medo do viés de informação, apesar da gente entender o ponto que a Iana colocou, que faz muito sentido. Na própria enfermaria do HC, viu, Iana, para saber que você não está sozinho, o Thiago confidenciou que há 10 anos a gente coleta como é que ele era 3 meses antes, como você faz em Fortaleza. Mas talvez para o Change a gente pensou em mudar, como o nome da pesquisa Change, né? A gente pensou, será que 1 mês... É porque foi muita influência da Covid, a gente teve uma experiência muito boa, agora o professor Paulo está endossando com outro dado deles lá da Unesp, né? Talvez 1 mês possa ficar, então. Publica logo, professor, para a gente já botar de argumentação. Já estamos encaminhando para a tradução. Agora a Nereida estava com a mão a levantar. Nereida, desculpa, tá com você. Não, é porque eu ia falar justamente dessa padronização que vai ter que ser feita, né? Mas, por exemplo, quando você fala peso estimado e altura estimada, é muito diferente se isso for uma avaliação da nutrição que pode estimar o paciente deitado, fazer equação de Schumleia e tal, se é o que eu olho como clínico e acho que é, ou se é o que a família me passa de informação, ele pesa tanto, entendeu? Assim, eu só acho que tem que ser muito bem padronizado, porque isso vai dar uma diferença muito grande aí no cálculo do paciente que não pode ser pesado e não pode ser medido, né? Eu acho realmente que a gente deveria, nesse ponto, ficar com a maneira que a TAGA foi validada, que é claro que a gente está falando da TAGA aqui, mas a gente começou essa reunião falando de outras possíveis propostas de pesquisa, outras. Dentro da TAGA tem uma saída para isso. Mede-se a circunferência da panturrilha e ela foi validada assim, eu não tenho como medir peso e altura, eu substituo por uma circunferência da panturrilha menor que 31, né? E isso caracteriza um ponto alterado se tiver menor que 31 naquele item, né? Mas aí não entra o peso... que eu escutei, não sei se eu entendi bem, você falando, Marlon, que eu acho que essa família tem certeza do peso, da altura, né? Eu acho que isso aí é melhor não considerar. É melhor não considerar. Acho que foi uma fala inapropriada minha. Hereida, obrigado. Será que a gente determina que fica ou o peso real medido ou a estimativa pela equipe da nutrição explicitamente? E se não tiver uma dessas duas, aí é circunferência de panturrilha e ponto? O que você acha, professora? Só o único problema é que a avaliação da nutrição só vai ficar difícil de computar nesse tempo. Perfeito. Porque a avaliação entendeu? Assim, se a gente for fazer se a nutrição for fazer essa avaliação, tem um tempo a mais, né? Que aí eu não sei se não conta esse tempo. É uma coisa para a gente pensar, né? Porque, por outro lado, é uma informação que, se tiver disponível depois, para quem tiver interessado em trabalhar nessa área, é muito valiosa, né? Então... o que eu acho aí que são duas coisas diferentes, né? Você pode ter o peso e a altura em outra área do handicap, que vai ter... deixar no exame físico. No exame físico, como o Renato falou agora há pouco, mas dentro da TAGA usa-se a maneira que foi validado, que é não consigo medir, e aí eu vou lá e marco a circunferência da panturrilha, né? Eu acho essa uma boa estratégia, já que a gente está falando de um instrumento de avaliação breve e que tem o seu objetivo também de ser uma ferramenta de screening, de risco, de vulnerabilidade. Então, a gente pode pensar nisso, de colocar no exame físico o peso naqueles que pudermos aferir, até para ter aí um padrão ouro, né, para triagem de panturrilha, enfim, e até os subgrupos, os centros colaboradores pensarem, eventualmente, em um projeto, em um subprojeto para esse campo específico. É algo que eu tenho interesse, talvez eu possa pensar junto com o meu grupo aqui. Ótimo. Só a gente está chegando no horário limite da reunião, deve ter gente ansioso para ver Brasil e Bolívia hoje pela TV. Tem alguém com alguma pergunta final, alguma última colocação? O Edu
o de Catanduva perguntou se a apresentação foi gravada, sim. E a gente vai enviar para disponibilizar. todos. Perfeito. Maravilha, é isso mesmo. A gente vai enviar. Tem algumas pessoas, Edu, que não conseguiram participar e a gente combinou que iria enviar sim para todos, viu? Aí, Marlon, a reunião informativa até para isso. Tem gente que falou que nem sabia que tinha jogo. Pronto. Então, olha aí. A seleção brasileira não está com essa moral toda, né? Acho que alguém tinha levantado a mão. Iana, quer fazer uma pergunta? Foi respondido com esse slide. Obrigada, então, Marlon. Ótimo. A próxima reunião nossa é dia 26 de abril, né? Dia 26 de abril, às 19h30, a nossa próxima reunião. Espero que a gente tenha mais novidades aí com a carta de anuência de praticamente a todos os centros, com de repente, alguma notícia do Comitê de Ética, algumas conversas com cada centro que precisou ter conversas específicas, quem sabe com Angola já tendo confirmada a presença delas, que é mais um país diferente que deve entrar no estudo. E é isso, pessoal. Ótimo fim de noite para vocês e um ótimo restinho de mês aí. Nós estamos acabando março. Tá bom? Obrigado pela presença. Noite, obrigado. A gente continua via e-mail até o final de abril. Um abraço, tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite.